Fala comigo, engenheiras e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. Nesse canal eu ajudo engenheiros a terem mais ganhos com obras mais eficientes. Vou trazer muito assunto sobre reformas de médio e alto padrão, construção de casa, Lean Construction nas reformas, liderança, comunicação, eficiência nas obras e muito mais. Meu nome é André Cardoso, sou especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. E no tema de hoje eu vou trazer os 5 pontos mais importantes que você não pode deixar de fazer antes de começar uma reforma, seja ela pequena ou grande. Tem que ter esses 5 pontos, gente. Por favor, não esqueça disso. Então, se você gosta desse tema, se te interessa, já comenta aqui o que você acha, curte, não esquece de se inscrever para você não perder nada que está por vir, porque tem muita coisa boa para vir. Bom, mas sem perder mais tempo, vamos aos 5 pontos mais importantes que você não pode deixar de ter numa obra. Quando a gente fala de uma obra, gente, e principalmente falando de uma reforma ou uma construção de casa, a gente sabe que os clientes estão muito ansiosos e eles querem começar a obra para ontem, né? Se eles pudessem, eles começavam a obra sem projeto, por exemplo. Mas e aí, como é que você ia orçar? Como é que você ia fazer um cronograma, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né? Como que você pode tentar segurar um pouco a ansiedade do seu cliente, nivelando a expectativa dele nesse sentido e se resguardando, porque no final das contas, a culpa é sempre da obra. Então, o que você pode fazer para você evitar que você tenha uma futura dor de cabeça que pode ou paralisar a sua obra ou te gerar um gasto absurdo com um retrabalho ou uma surpresa que pode ter acontecido? Então, são esses assuntos que eu quero trazer para vocês. Vou trazer histórias minhas que eu já passei por cada situação duras e que, assim, vai ser até difícil de lembrar, mas vale a pena contar para vocês não passarem pela mesma coisa, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que ter antes de começar uma reforma é o contrato assinado, né, gente? Você não pode começar a sua obra sem você ter o contrato de acordo com o seu cliente. Você tem que ter nesse contrato o seu orçamento, quanto vai custar a obra, né? Descrevendo o que está incluído, o que não está, o que você deixou de orçar por falta de detalhamento. Normalmente a gente acaba deixando marcenaria do lado de fora, e marcenaria é um valor super alto, é um valor muito significativo na obra. Então é importante você deixar isso muito claro para o seu cliente, né? O que está incluído, o que não está. Além disso, o prazo da obra. Você precisa colocar quanto tempo você vai ficar fazendo aquela obra, né? Então, se vai ser um mês, se vai ser 2 meses, se vai ser um ano, você precisa deixar claro, porque você vai ter custos indiretos, né? Custo de engenheiro, seja você o engenheiro da obra ou não. Você vai ter custo de escritório, você vai ter custo de, enfim, burocráticos e tudo mais. Então é importante deixar isso muito claro, principalmente no período de tempo, né? Você deixar muito claro a sua administração, se você vai fazer um orçamento administrativo ou se vai ser global, né? Ou seja, o global, ele envolve tudo. Você faz um preço fechado para ele e você vai entregar absolutamente tudo, independente se a obra demorar 5, 6 meses ou 10 meses. Você vai entregar aquele preço e é isso. O administrativo você ganha em cima do que você está contratando. Então você precisa sempre mostrar cotações para o seu cliente, seja de material, seja de serviço. Então isso precisa estar muito claro no seu contrato, tá? Até porque, gente, o contrato é o primeiro contato que você tem direto com o seu cliente e é o momento onde você começa a ter uma relação com esse cliente. Então, o contrato precisa estar muito bem redigido, você precisa revisar junto com um advogado ou uma área jurídica da sua empresa. Se você tiver uma empresa pequena, gente, faça uma consultoria com algum advogado para você ter ao máximo menos lacunas e menos brechas para poder ter argumento contra você. Então, se preocupem com esse detalhe porque é muito importante, né? Eu lembro quando eu estava começando a minha empresa em 2017, e a primeira grande obra que eu fiz no Rio de Janeiro era na Lagoa, era em cima no morro, no 3º andar. Eu lembro, a vista, apesar de ser no 3º andar, eu conseguia ter a vista da lagoa, lindíssima, um apartamento de 350 metros quadrados,
lindo, piso todo de mármore, automação na casa toda, uma casa realmente elegante, né, vamos dizer assim. E era a minha primeira obra. Então, eu não me preocupei tanto com o contrato, eu estava muito ansioso para começar a obra, e outra que eu peguei a assinatura dela, mas eu não lembro onde eu guardei o contrato. Então, sabe, gente, tem coisas que você realmente aprende com a vida, né? E uma delas é você ser mais organizado e você poder guardar e documentar tudo que está acontecendo na sua obra, é muito importante. E aí, o que aconteceu? A obra fluiu super bem, a gente andou ela no prazo, obviamente estava super empolgado, então estava fazendo tudo que podia fazer. Mas chegou no final da obra e eu fui cobrar a minha parcela final, que faltavam 24 mil reais para ela me pagar para a gente quitar tudo, e a obra estava entregue. E aí, quando fui cobrar ela falou assim: André, mas você não terminou. Aí eu, como assim não terminei? Terminei tudo. Eu não gostei do rodapé, eu queria que você fizesse o rodapé de novo aqui, tem uma quina aqui que eu preciso que você ajeite. Aí eu falei: não, sem o menor problema, vou fazer, com certeza. Fui lá, passei 5 dias fazendo o reparo desses itens que ela apontou que estavam insatisfatórios para ela. E ao final, quando eu concluí o serviço, eu pedi: olha, agora a gente já consegue quitar, né? Ela: não, você não conseguiu entregar no prazo, ficou aí nesse finalzinho arrastando, eu já estava aqui dentro do apartamento, você acabou tendo um transtorno, não sei o quê. E aí, gente, eu tomei o meu primeiro calote nas reformas, 24 mil do meu bolso. Ou seja, vamos dizer aí que se um engenheiro ganha em torno de 6 mil reais, eu basicamente joguei no lixo 4 meses de trabalho. Para o início de reforma, para o início de uma empresa, é difícil, foi bem difícil. Eu confesso que chegou momentos que eu repensei assim, se eu ia continuar sendo empreendedor, se eu ia continuar na reforma, pensei de repente até mudar de área. Mas ao mesmo tempo eu tive outros clientes, e esses outros clientes me levantaram muito o ânimo nesse sentido. Eles estavam muito satisfeitos com as obras que eu estava entregando. Então eu comecei a pensar que de repente o problema não devia ser eu, talvez devia ser aquele cliente, né? A gente nunca sabe o que o outro está passando. Então eu preferi não entrar na justiça, até porque eu não tinha um contrato muito bem redigido, não tinha, né, uma documentação muito bem feita, mas aquilo serviu de uma lição para mim. Uma lição que eu seria organizado a partir daquele momento, eu seria muito mais organizado. E é isso que eu quero que vocês tenham. Gente, é muito simples, né? Você fez um contrato, assinou o contrato em ambas as partes, cada um recebe uma guia, você salva aquilo, arquiva aquilo. Você pode escanear e botar no seu iCloud e arquiva a pasta física, né? Então, são detalhes pequenos que fazem muita diferença. O outro ponto importante, né, que é o segundo ponto, é o projeto. Como eu falei, o cliente está muito ansioso, ele quer começar a obra de qualquer jeito, e muitas vezes o arquiteto está ainda fazendo um estudo de caso, está ainda mostrando para ele um layout com algumas fotos de referência, que nem é exatamente o que vai ser na casa dele, e o cliente quer começar uma demolição, por exemplo. Só que o que vai acontecer? Você vai entrar na obra, se você seguir o plano do cliente, e você vai começar a demolir e o seu projeto não vai chegar a tempo. E você vai ter que ficar com uma pessoa na obra, o que vai te gerar um custo desnecessário, vai causar um tempo perdido, ou você vai paralisar a sua obra para depois continuar. Então, são coisas que às vezes não vale a pena e isso precisa ser mostrado para o cliente. Então, existe algum tipo de projeto que eu gosto de receber antes de começar a reforma. E o primeiro deles é o Demolir Construir. O Demolir Construir nada mais é do que a planta indicando exatamente quais paredes que vão sair e quais paredes que vão ficar, qual revestimento que vai sair e qual vai ficar. E isso em relação a todo o apartamento ou toda a casa, né? Dessa forma você consegue se planejar, por exemplo, se vai ter drywall, se não vai ter, se vai ter uma parede, se é uma parede que você está fazendo que tem instalação, ou você vai ter que esperar, ou se é uma parede que não vai demolir, você já pode começar uma instalação. E aí entra para o terceiro projeto, pontos hidráulicos e pontos elétricos, né? Se você não tem esses pontos elétricos e pontos hidráulicos, que é um serviço muitas vezes que começa bem próximo ali da demolição e da alvenaria, você vai ficar parado, você vai
ter uma improdutividade da sua obra. Isso vai gerar um custo para você desnecessário, que o cliente não vai querer arcar com esse custo. Então você precisa ser muito claro, né, com o seu cliente e com o seu arquiteto, que você precisa de um certo projeto para poder seguir, né, para você não parar a obra depois que começou, né? Imagina você, comecei a fazer a obra, não tenho os projetos hidráulicos e eu preciso chumbar os registros geral, o monocomando do chuveiro ou um registro de pressão do chuveiro. Eu preciso chumbar aquela torneira de parede, que ela precisa ser comprada antes e ser chumbada na parede na hora que você está fazendo arremate de parede, e não depois, quando você já fez o porcelanato, quando você já fez uma pintura. Então é importante você ter isso muito claro, porque a partir do momento que você compra, por exemplo, uma base, quando a gente chama de base, a gente chama a base que vai dentro da parede. Então, se a gente tem um registro geral que trava todo o fluxo da água do banheiro, e você compra uma base Deca, e posteriormente a sua arquiteta indica que você quer um acabamento, que é o que fica do lado de fora do col, você não vai ter um encaixe, porque uma peça não condiz com a outra. E o que vai acontecer? Você vai ter que comprar um adaptador, e você vai gerar mais um custo extra desnecessário, sendo que você podia ter prevenido isso antes, né? Isso que nesse caso você até consegue comprar um adaptador. Numa válvula de descarga, por exemplo, você não consegue comprar um adaptador. Você vai ter um problema muito sério, porque você vai ter que quebrar e trocar aquela válvula inteira caso ela mude. Então é importante você ter essa consciência de que alguns projetos são imprescindíveis para você ter ali nos primeiros meses de obra, principalmente no primeiro mês, tá? Pontos elétricos é importante para você entender, né, se você vai precisar fazer algum tipo de aumento de carga no relógio do seu prédio, né? No caso, o relógio nada mais é do que o quanto que está medindo que você está gastando de energia, e esse relógio é da concessionária da elétrica, seja ela uma Enel, seja ela uma Light, seja ela uma Energisa, né? E eles fornecem um disjuntor que condiz com o quanto de carga o seu apartamento leva, o quanto de carga ele gasta. Então, se você colocar mais coisas, se você colocar uma sauna, se você começar a colocar um monte de coisa, você vai ter que entrar em contato com a concessionária pedindo um aumento de carga, ou seja, você vai ter que aumentar, além do disjuntor que eles fornecem, você vai ter que botar um mais potente, você vai ter que mutar a bitola do cabo. Então, não são serviços simples, normalmente envolve liberação com condomínio. Então, assim, é complexo. Então, são projetos que é importante você ter logo de antemão. Outro ponto que é muito importante, e esse eu super entendo os arquitetos terem um pouco de dificuldade de entregar, é o memorial descritivo. Mas, gente, isso que eu estou falando, a princípio você deveria ter esses projetos todos para você elaborar um cronograma, para você elaborar um orçamento. Como é que você vai fazer um orçamento para você colocar no seu contrato se você não sabe se na parede do banheiro vai ser um porcelanato de 1 metro por 1 metro ou 30 por 30? Se vai ter um ladrilho hidráulico no piso ou se vai ser um piso de madeira, de demolição, que é caríssimo. Então, assim, no memorial descritivo, você vai ter como se fosse uma bíblia, você vai ter tudo descritivo, bonitinho, cada item que vai ter em cada ambiente, no piso, no teto, na parede, tipo de louças e metais que vai ter, porque já te ajuda nos pontos hidráulicos para sua base, o modelo e marca, né? Então tudo ali vai estar no memorial descritivo. Eu entendo, gente, que às vezes o arquiteto não consiga te dizer qual é o tipo de porcelanato, a cor, a tonalidade, mas ele pode te dizer se é 1 metro por 1 metro, se é 1,20 m por 1,20 m, se vai ser um piso de porcelanato ou se vai ser de madeira. Dessa forma você consegue pelo menos fechar um pouco mais o orçamento e deixar ele mais fidedigno, né? É importantíssimo você deixar isso muito claro para eles. Junto com o memorial descritivo, existe uma planta chamada planta de acabamento. E essa planta de acabamento nada mais é do que uma planta que descreve exatamente o que está no memorial. Então, por exemplo, se eu estou na sala, eu vou ter uma figura de um triângulo com um número, um retângulo com um número e um quadrado com um número. E o que quer dizer isso? O triângulo com número quer dizer, na parede vai ser a pintura na cor branca. O número 2 é cor branca, o número 3 é cor cinza. Então vai estar lá na sala, o triângulo é a cor, sabe? O círculo é teto. Aí você vai ter lá, círculo 3, vai ser
teto de revestimento vinílico, não sei. Ou uma pintura, um 4, que é pintura branca, sei lá. Então, você consegue entender que você olhando pela planta, você às vezes consegue identificar mais rápido do que você está lendo ali no memorial? Então, é uma coisa importante de você ter. Fora que vai ter detalhes como filetes, se vai ter um tento no banheiro, no box, ou se vai ser um desnível, vai ter paginação de piso, isso tudo vai começar a te programar para você começar a soltar alguns serviços, né? Então, tente lutar por esses projetos, principalmente antes de começar a sua obra, até para você ter um orçamento mais realista, tá? E não gerar aquele estresse de mudança de orçamento aí ao longo da obra, que eu sei que sempre tem, infelizmente, né, gente? Bom, o outro ponto importante quando você vai começar uma obra são algumas legalizações que você precisa fazer, né? Um apartamento é muito mais simples que uma casa. O apartamento, normalmente, a gente emite uma ART, que nada mais é do que a responsabilidade técnica do engenheiro, é ele aprovando e comprovando que ele é capaz de fazer aquela obra segundo o órgão referente à engenharia, que é o CREA, né? De cada estado tem o seu, e aí você vai preparar essa ART, você vai assinar, o seu cliente vai assinar, cada um vai ter uma via e vai gerar um número, que é como se fosse o RG da obra, é um número de identificação dessa obra. Esse número é muito importante você ter, porque se um dia alguém denunciar ou falar, tá tendo uma obra ali, não sei se está regularizado ou não, e alguém bater na sua obra, você tem esse número, você vai ficar mais respaldado, né? Você tem mais chance de não ter tanto problema. Se não tiver a ART, tem muita chance de você não ter problema. Tem muita chance de você ter problema, né? Hoje em dia, graças a Deus, os condomínios eles exigem que o engenheiro emita uma ART, depois de tantos problemas com obras aí feitas só com pedreiro ou feitas com gente que acha que sabe fazer obra, né? Porque o engenheiro, além dele ter estudado, ele sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer, né? E é importante vocês entenderem que naquela ART ele está descrevendo tudo o que ele vai fazer naquela obra. Então ele vai fazer a demolição de tal coisa, ele vai fazer instalação elétrica, ele vai criar paredes novas, e isso tudo vai estar descrito ali para todo mundo ficar por dentro. Não é nada feito debaixo dos panos. Então é uma coisa bem importante. Além disso, tem a RRT. As pessoas não costumam pedir essa RRT, mas é muito importante você ter essa RRT, que nada mais é do que a responsabilidade técnica do arquiteto, né? Se você é engenheiro, está colocando o seu na reta e está botando a sua responsabilidade técnica, por que o arquiteto que fez o projeto não pode botar o dele? Então é importante vocês cobrarem. E, gente, a gente está falando de valores irrisórios, tá? Valores, às vezes, de 300, 400 reais para cada pessoa, ou seja, 400 reais para um engenheiro, 400 reais para um arquiteto. Então, assim, é um valor que é insignificante comparado com o orçamento de uma obra que às vezes é 300 mil, 400 mil, 1 milhão, né? Essa obra que eu comentei com vocês, por exemplo, era uma obra de 360 mil reais sem marcenaria. Então você imagina, né? E assim, para uma casa, eu não vou entrar muito no detalhe hoje, porque realmente é mais complexo. Mas você precisa saber que existe uma série de alvarás que você precisa liberar, alvará de tapume, alvará na prefeitura do projeto, alvará de demolição, se tiver, um alvará de construção. Então, assim, você precisa saber o que você precisa ter de documentação, e você vai precisar dos projetos do arquiteto para você poder fazer esse alvará, tá? É muito importante você saber disso. E às vezes isso toma tempo. Então, se o seu cliente está ansioso, você precisa botar ele na situação real que você tem. Olha, já deu entrada no alvará? Não. Então vai ter aqui mais 2 semanas pelo menos para a gente organizar isso aqui. Então é deixar isso muito claro, para você não quebrar uma expectativa que ele está criando e ele ficar frustrado logo no início da obra, né? Que é o momento onde está todo mundo empolgado, está tudo mil maravilhas, né? Todo mundo se ama. No final já não é tanto assim, né? Mas, enfim. Então vamos para o quarto ponto. O quarto ponto nada mais é do que o laudo de vizinhança. Vocês já ouviram falar disso? Bom, espero que vários de vocês tenham escutado falar sobre o laudo de vizinhança, que nada mais é do que você fazer um relatório fotográfico relatando por escrito
o que está descrito naquela foto e qual é a condição atual do apartamento dos vizinhos que estão em interseção com a obra. Ou seja, se eu moro no terceiro andar, eu vou fazer uma obra no terceiro andar, eu tenho que fazer um laudo de vizinhança do vizinho de cima, do vizinho de baixo, do vizinho do lado, do vizinho do outro, se tiver. E você não precisa fazer da casa inteira, mas você precisa fazer dos ambientes que estão em divisa com a sua obra. Por quê? Primeiro que você está iniciando uma relação também com aquele condomínio, com aquela vizinhança. E você precisa mostrar para eles que você não está fazendo nada de forma ilegal. E que você, além de se preocupar com a sua obra, você está se preocupando com a casa e a vida deles. Então, dessa forma, vocês conseguem garantir que você vai manter exatamente como está a casa daquela pessoa, né? Então, quando você for registrar com foto, se tiver uma trinca, marca na foto a trinca, descreva que você está vendo, porque às vezes você não consegue visualizar isso na foto, tá? Então é importante você ser bem completo nesse sentido, tirar foto do máximo que você puder, né? Principalmente se tiver quadros, se tiver ornamentos, enfim, vasos, essas coisas são bem importantes, espelhos. Então tire foto de tudo e garanta que, se tiver algum problema, esteja no seu relatório, gente. Porque também já tive casos de que eu comecei uma obra e aí a vizinha veio reclamar, falando que a gente quebrou o espelho dela, que não sei o quê. E aí no final a gente viu que não tinha quebrado, a gente conseguiu resgatar na foto do lado da vizinhança e eu não paguei. E ela ficou lá super envergonhada, né? Mas é isso, gente. Tem pessoas e pessoas, né? Então a gente tem que estar precavido. E eu particularmente gosto de contratar uma empresa para fazer o laudo de vizinhança. Por quê? Porque muitas vezes esse laudo de vizinhança, ele é um relatório de mais de 40 fotos, mais de 40 páginas. Então é um trabalho chato, assim, é um trabalho que você tem que ir lá tirar foto, você vai ter que pedir licença para o vizinho, você vai ter que passar a foto para o relatório, descrever. Então você contratando uma pessoa, uma empresa para fazer isso, às vezes você vai gastar R$2.500, R$3.000, novamente por uma obra de 300 mil, que significa um relatório, né? Então vale a pena. Eu sinceramente acho, eu não gosto de perder o meu tempo fazendo isso, mas eu preciso ter isso. Eu não entro numa obra sem ter isso, porque eu já tive alguns problemas em relação a isso. Então eu evito ao máximo. Você que tem empresa pequena, médio porte, e você não está se preocupando com esse ponto, se eu fosse você, na sua próxima obra, já começaria a fazer isso. Porque existe uma frase que eu gosto de falar muito boa, que é aquela pessoa que anda de moto, que não caiu ainda, é só questão de tempo para ele cair. E na obra é a mesma coisa. Você que está numa obra e que não teve problema com algum vizinho, é uma questão de tempo. Você que não teve algum tipo de BO que resvalou no vizinho, é só questão de tempo. Então, nada mais justo do que você se prevenir o máximo que você puder. E é um detalhe mínimo, né? É uma coisa que você faz no início da obra, você guarda e depois você nem lembra. Entendeu? Então, é isso, gente. É muito importante você ter esse laudo de vizinhança. E outra coisa, não é só fazer o relatório fotográfico e depois guardar. Você precisa coletar as assinaturas de todas as pessoas, ou seja, de todos os vizinhos que participaram desse relatório, tá? Outro ponto muito importante do relatório é as áreas comuns do condomínio. Porque se você está fazendo uma reforma num prédio e você sabe que a logística da tua obra passa pelo corredor, usa o elevador de serviço, usa uma garagem, né, ou um hall de serviço lá do térreo, e você vai ter descarte de material, você vai ter carregamento de material, esses são serviços pesados, serviços que sujam, serviços que estragam, pessoas passando. Então é importante você deixar claro para o condomínio que você não quer nenhum tipo de problema com eles. Então essa é a melhor forma de você deixar isso muito claro. É você documentando tudo como está. Tá bom? Então,
Já sabem aí, o quarto ponto é o laudo de vizinhança. Bom, e último, mas não menos importante, e gente, não menos mesmo, é o seguro de engenharia. Alguns falam risco de engenharia, seguro de obra. Resumidamente, é aquele famoso velho seguro que você paga um valor micro e tem um respaldo enorme, né? Quem aí não tem um seguro de carro contra uma batida? Pô, hoje em dia, você bate o carro, você estraga uma porta, é 4 mil, 5 mil reais. Ninguém tem esse dinheiro assim, ah, não, tranquilo, vou lá. Pum. Imagina para uma obra. Pois é, eu vou contar para vocês um caso que eu tive. Foi na virada de ano de 2021 para 2022. Eu estava voltando para a obra no dia 22, era 3 de janeiro de 2022. Estava chegando na minha obra. E aí, quando eu cheguei, eu olhei na varanda da sala e estava com 7 centímetros de água pela varanda toda. Aí eu falei, puta, entupiu o ralo da varanda, né? Eram 2 ralos, entupiu os 2. Caramba, que droga, né? Mas enfim, ninguém reclamou, o vizinho nos chamou, então a princípio não vazou, a água segurou, não entrou nada para dentro do apartamento, tava tranquilo. Chamei o encanador, ó, vem cá, vamos desentupir ali o ralo porque a varanda tá com 7 centímetros e a gente vai precisar trabalhar aqui nela. E aí a gente começou lá a futucar, desentupir e tal. E aí quando a gente conseguiu desentupir, deu aquele redemoinho, pum, desceu tudo. Gente, deu 5 minutos, ou menos até, ou menos. O vizinho de baixo chega lá em cima desesperado, falando, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá saindo água do meu ralo, da minha varanda, tá saindo água pra tudo, tá ocupando a sala toda, não sei o que, me ajuda. Bom, eu não queria saber se era um problema meu ou não. Eu catei todo mundo da obra e falei, gente, pega a vassoura, pega rodo, vamos embora todo mundo descer. Eu tinha umas 8 cabeças lá, junto comigo, descemos todo mundo, gente. Quando a gente chegou lá, olha, o apartamento deles, a sala tem 120 metros quadrados, só para você ter ideia, todo em piso de madeira laminado, todo com painel de madeira também laminado. Olha, gente, foi um caos tão grande, tinha água para todo lugar na sala dele, estragou não, mas encharcou sofá, encharcou tapete, pé de cortina. Nossa, gente, foi uma coisa assim tenebrosa, vou te falar, foi bem crítico. Mas enfim, e aí eu fiquei sem entender na hora, mas eu falei, cara, a prumada deve estar entupida, né? E aí deve ter dado retorno, porque não vazou por baixo, não vazou pelo teto do vizinho. A água que desceu do meu ralo, desceu um pouco na prumada e voltou pelo ralo dele. Então, na hora que ele pediu ajuda, ele não sabia se era problema nosso ou não, ele só queria uma ajuda, né? Mas eu senti que aquilo ia resvalar em mim. Como eu falei, tudo é sempre culpa da obra. Mas nesse caso eu tinha um seguro de obra. E foi a primeira coisa que eu fiz, já liguei para o seguro, acionei o sinistro, igualzinho o processo do carro, né? E aí eles vão mandar um perito. Eu, obviamente, falei com eles que eu precisava desentupir a prumada, porque estava em época de chuva e eu não podia deixar que aquilo acontecesse novamente, então eu tive que desentupir a coluna d'água, né? A prumada de esgoto. Então eu contratei uma desentupidora, que foi super cara também. Resumo da ópera. Todo aquele caos que aconteceu custou 170 mil reais. Imagina se você não tem um seguro de obra para arcar com esse custo. Então assim, graças a Deus eu tinha, né? E foi o que salvou. E além disso, gente, já fica a minha dica para vocês que vão fazer seguro. Não adianta só você ter o seguro e você não ter uma obra muito bem documentada, você ter toda a RT certinha, orçamento, cronograma, contrato. Eles vão te pedir absolutamente todos os tipos de documento que eles puderem. Todos os tipos de documento. Porque eles querem mostrar que você não causou aquilo de propósito ou por negligência. Que foi de fato um acaso.
um evento inoportuno ali que acabou acontecendo. Então é importante você ter toda essa documentação de obra para você não ter nenhum tipo de surpresa depois. E aí, esse seguro me salvou. Por mais que tenha franquia também, tem uma franquia, se eu não me engano, acho que é 15 ou 20% do valor. Mas aí, obviamente, quando eu fiz o orçamento, eu já joguei um pouco mais alto, porque eles pedem o orçamento do reparo, né? A seguradora fala, tá, mas de quanto foi o prejuízo? Aí você fala o valor do prejuízo, obviamente você já tenta jogar um pouco mais para poder cobrir aquela franquia, né? Mas enfim, foi um momento muito difícil, assim, porque por mais que a gente tenha atuado junto e ajudou muito, você cria um estresse, né, com o vizinho, com o seu cliente, mas graças a Deus a gente conseguiu com o seguro reverter tudo e ficou depois tudo tranquilo. Então por isso, gente, que esses 5 pontos são imprescindíveis na sua obra, independente do tamanho dela. E outra coisa, não ache que não vai acontecer com você, porque você pode ser o próximo a passar por uma situação dessa. Quem nunca passou pela situação do pedreiro tá lá quebrando a parede, fazendo a demolição e estourou um cano? E se você não conseguir fechar aquela tubulação a tempo e cair no teu vizinho, estragar um forro, estragar uma obra de arte? Quem nunca passou por essa situação? Você que já passou por essa situação, comenta aqui pra mim. Comenta aqui o que você já presenciou, qual sufoco que você já passou, qual BO que já foi. Porque eu sei que, gente, com certeza, se você não passou nenhum sufoco desse, pode esperar. Porque quem não passou por isso é porque não está vivendo obra demais, né? Eu, assim, na minha época quando eu estava com a minha empresa, eu fazia 4 obras simultâneas, sem encarregado. Então você imagina o tanto de BO que eu tinha que ficar desviando. É isso, gente. Por isso que eu tento trazer para vocês aqui alguns ensinamentos para a gente ser mais eficiente, para a gente se prevenir de problemas, para a gente ter mais ganhos e não menos ganhos, né? Porque quando a gente fala de obra, a gente fala de muito retrabalho, de muito pós-obra, de ter que ficar voltando. Como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode evitar que a gente tenha tanto desperdício, não só de material, mas desperdício de tempo, desperdício de processos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte, passa para algum amigo que passou um sufoco também, para ele não ter mais esse tipo de problema. E se inscreve para ficar ligado nos próximos vídeos, porque vai vir muita coisa boa por aí, tá bom? Até o próximo.